A emoção que sinto neste momento é profunda e estou aqui para dividir com a torcida vascaína. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma atualização sobre o nosso clube. Neste vídeo, como de hábito, trago para você, torcedor vascaíno espalhado por todo o Brasil, as mais recentes informações e novidades sobre o nosso time. Vamos conversar bastante sobre o próximo compromisso do Vasco, que acontecerá nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, em um confronto fora de casa contra o Operário. Este embate será liderado pelo treinador interino, que tem como objetivo buscar ao menos um empate para que o Vasco possa decidir a classificação em seu estádio. Também faremos uma análise aprofundada sobre a busca do clube por um novo comandante. Já temos um favorito, um nome que está em negociação e é bastante conhecido pelos torcedores. Ele teve uma passagem breve pelo clube, conquistou recentemente a Libertadores da América e já foi técnico da seleção brasileira. Neste vídeo, iremos debater se esse profissional é a escolha ideal para transformar a equipe do Vasco em um time mais forte e competitivo para o restante da temporada. Além disso, falaremos sobre as tratativas a respeito da chegada desse novo treinador, que pode ser anunciado a qualquer momento. Convido você a acompanhar o vídeo até o final e peço a colaboração de todos, pois isso é muito significativo. Antes de começarmos, gostaria de agradecer. Sei que já expressei minha gratidão em outras ocasiões, mas realmente não me canso de repetir. Estou enfrentando um sério problema na coluna cervical com dores intensas que tem impactado o meu sono. Além de estar lidando com a possibilidade de uma cirurgia e procedimentos complicados, junto à necessidade de tomar medicamentos bastante fortes. Estou aqui com vocês, esforçando-me ao máximo para continuar produzindo vídeos e realizando transmissões ao vivo. Conto com a ajuda de alguns amigos que vão participar do vídeo de hoje. Agradeço de coração pelo carinho, respeito, admiração, orações e mensagens positivas que vocês têm enviado e pela compreensão de que não estou conseguindo fazer vídeos tão longos como de costume. Mas em breve estarei de volta com conteúdos mais completos para vocês. Então vamos iniciar o vídeo falando um pouco sobre o jogo desta quinta-feira. O Vasco se prepara para enfrentar o Operário. É um confronto desafiador, mesmo que o Operário não tenha conseguido bons resultados recentemente, sem vencer nas últimas 4 partidas. A situação do Vasco também não é das melhores. Eles não têm apresentado um bom desempenho. Contudo, teremos uma mudança na direção com a chegada do novo treinador interino, que teve um bom desempenho nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado e conhece bem o elenco. Acredito que ele trará uma nova abordagem, mesmo que não deva realizar muitas mudanças na equipe. Ele trouxe 3 jovens da base para treinar com a expectativa de que possam ser convocados para o jogo de quinta-feira, um atacante, outro atacante e um volante que é um jogador de grande qualidade. Creio que mudanças na equipe são fundamentais. Recentemente foram chamados 3 jovens do Sub-20 para os treinos e eles podem ser escolhidos para a partida de quinta-feira. Os jogadores incluem 2 atacantes e um volante. O volante é um atleta talentoso, mas no geral acredito que o treinador deve manter a formação principal, utilizando a escalação que estava em prática com o goleiro, os laterais e a zaga. Um dos laterais está voltando após descansar do jogo anterior. Na defesa, a equipe contará com 2 zagueiros. No meio de campo, sem dúvida, um jogador é presença certa. Não tenho certeza se outro atleta conseguirá jogar, dado que está lidando com questões pessoais. Se ele estiver em condições, voltará ao meio, senão outro jogador deverá atuar como segundo volante. A expectativa é que tenhamos 2 atacantes além de mais 2 na frente. Acredito que com essa formação, a equipe tem totais condições de alcançar a vitória. Sinto que é viável jogar de forma mais intensa. Acredito que o treinador irá reforçar o meio de campo, proporcionando mais solidez à defesa, o que permitirá um bom desempenho da equipe. Uma vitória na quinta-feira pode agregar um pouco de moral e confiança suficiente para que o time mantenha o foco no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. A equipe enfrentará uma sequência de jogos fora de casa começando nesta quinta-feira. No final de semana terá um confronto em Brasília e na semana seguinte já viajará para o exterior para a Copa Sul-Americana. Agora, sobre o treinador, houve a saída de um técnico e a busca por um novo profissional já começou considerando que diversos clubes estão à procura de alguém. Recentemente, um clube anunciou um novo treinador após negociações com outro nome.
O que tem circulado nas conversas é sobre um treinador em específico, e percebo que muitas pessoas estão se perguntando se ele é a escolha adequada. Serei honesto ao expor meu ponto de vista? Embora considere que ele tenha algumas convicções firmes, admiro seu trabalho. Estamos em um período de expectativa, pois o nome em pauta é de um treinador. Tenho notado que muitos estão questionando essa decisão, afirmando que não é a melhor alternativa. Vou expor minha perspectiva sobre isso. Apesar de reconhecer que esse treinador possui algumas convicções rígidas, aprecio sua abordagem e sua filosofia de jogo que enfatiza a posse de bola e a ofensividade. Contudo, minha preocupação recai sobre a condição do elenco. Sinceramente, não sei se o grupo tem a capacidade necessária para se adaptar ao estilo de jogo desse treinador, mas ele possuirá um mês para trabalhar com a equipe. Esse tempo também poderá ser utilizado para fortalecer o time com novas contratações. Recentemente, soubemos que já foram iniciadas negociações e que o treinador está em contato manifestando o desejo de retornar ao clube. Além disso, é válido frisar que alguns jogadores mantêm grande respeito e admiração por ele, e esse sentimento é recíproco. Há uma conexão, uma amizade entre eles. O desafio, no entanto, está na questão salarial, visto que o treinador tinha um salário significativamente maior do que o que a equipe pode oferecer atualmente. As negociações estão em andamento e acredito que eventualmente elas resultarão em um acordo. Na minha concepção, é bastante provável que ele se torne o novo treinador. Essa é apenas a minha visão, não estou afirmando nada de maneira definitiva, mas vejo essa possibilidade. Agora, quem trará mais informações sobre essa situação envolvendo o treinador e outros nomes será um comentarista que irá aprofundar esse debate e abordar os números envolvidos. Ele comentará sobre a chance de assumir o comando da equipe. Vou deixar com ele para que continue a conversa. Portanto, fiquem atentos e acompanhem até o fim. Com certeza vamos avançar na nossa discussão. O assunto que iremos abordar hoje é algo que muitos torcedores do Vasco já estavam esperando, referente à saída do treinador que liderava a equipe. Era evidente que ele lidava com uma forte desaprovação entre os fãs, além de enfrentar questões relacionadas ao seu desempenho que deixava a desejar. É certo que alguns resultados positivos foram alcançados, mas a maneira como ele se relacionava com a torcida não era das melhores, o que pode ser considerado um erro significativo. Isso, sem dúvida, teve um grande impacto em sua saída, refletindo nas respostas dos apoiadores. A situação certamente influencia de forma considerável o desenvolvimento da nossa conversa. A demissão foi plausível, mas o modo como ocorreu pegou muitos de surpresa, especialmente no tocante ao jogo contra a equipe do Cruzeiro. Durante a análise pós-partida, discutimos que seria improvável que essa decisão fosse tomada logo após esse confronto, levando em conta exibições anteriores que foram menos satisfatórias. Um duelo com oponentes mais complicados poderia ter sido um momento mais adequado para essa escolha. Entretanto, no último jogo foi possível notar alguns pontos positivos, especialmente na primeira etapa, mas as falhas na gestão do time voltaram a se destacar. A equipe ainda enfrenta desafios na criação de jogadas e possui uma defesa que se mostra totalmente instável, muito aquém das expectativas estabelecidas na contratação. Diante disso, a escolha pela saída foi concretizada. A preocupação neste momento recai sobre a seleção do próximo técnico, uma vez que as alternativas disponíveis no mercado não são muito promissoras. Diante das dificuldades em criar jogadas e de um sistema defensivo que se mostra completamente fragilizado à situação atual, é bastante alarmante. Essa realidade contrasta significativamente com as expectativas geradas na contratação do novo treinador. Com a saída do responsável pela equipe, as atenções se voltam para as futuras contratações que até o momento não aparentam ser promissoras. Vamos examinar o nome que está em evidência, pois ele suscita diversas incertezas e acende a preocupação sobre a possibilidade de mais um ano difícil. O torcedor que tende a ser otimista enxergava o time na temporada 2025 como uma equipe com potencial para um ano mais tranquilo. O elenco atual é visto como superior ao do ano anterior, mas é crucial entender que o desempenho de um técnico e o contexto ao seu redor têm um impacto significativo.
Essa mudança no comando, e especialmente quem assumirá a equipe doravante, será decisiva para os desdobramentos da temporada. É preciso indagar se enfrentaremos mais um ano de desafios e emoções intensas para o torcedor, ou se pela qualidade do elenco será viável um ano mais calmo. Acrescentando ao que foi dito, a demissão após a partida foi inesperada. Embora a demora para a coletiva já suscitasse questionamentos sobre o cenário, desde a chegada do técnico anterior, ficou claro que era um trabalho com um prazo definido, uma vez que se sabia que em algum momento isso poderia ocorrer, especialmente porque não foi a escolha inicial do clube. As tentativas de contratação de outros profissionais evidenciaram a diversidade de perfis que se buscou. O afastamento do treinador anterior gerou inquietação, já que não foi percebida a evolução, e a troca de técnicos no meio da temporada é alarmante. O clube se tornou aquele que mais trocou de treinadores neste século, totalizando 55 mudanças, um número verdadeiramente notável que retrata a situação. A carência de evolução notada desde o início é um aspecto que gera preocupação, e as demissões durante a temporada sinalizam um panorama complexo. O principal erro esteve na escolha do treinador, pois desde o anúncio já era evidente que não se tratava do perfil esperado, possivelmente não atendendo às exigências do elenco naquele momento. A transição entre técnicos com diferentes experiências indica a falta de um planejamento claro sobre o tipo de profissional desejado. Essa falta de direcionamento também se reflete nos jogadores. A situação adversa vivida nas partidas contra um adversário específico ilustra isso, onde a equipe foi amplamente superada em diversos aspectos, sejam físicos, táticos ou técnicos. Quanto à parte física, não se pode afirmar categoricamente que o problema reside na preparação, mas nas características dos atletas. O atual perfil do elenco carece de jogadores especialmente ágeis. Ao analisarmos, observamos que apenas alguns atletas se destacam pela velocidade, enquanto a maioria não possui essa qualidade. Encontrar jogadores com essa intensidade se torna um desafio. Ao comparar com outras equipes, fica claro que qualquer time enfrentaria dificuldades, uma vez que existe uma nítida diferença de velocidade e características entre os elencos. Isso está intimamente ligado às contratações e ao planejamento de cada temporada. O aspecto técnico é relevante. Contudo, ao comparar com a equipe mencionada, que representa um desafio que qualquer time do Brasil enfrentaria, percebe-se que é um grupo significativamente mais lento. Essa característica é atribuída ao estilo da equipe e até mesmo às contratações de forma semelhante ao que ocorreu com outra agremiação na temporada anterior. As aquisições foram, em sua maioria, de jogadores robustos, ágeis e habilidosos, refletindo no perfil do planejamento, tanto nas contratações quanto no estilo de jogo esperado pelo treinador. Fica evidente que o time parecia um pouco desorientado, considerando os nomes que passaram por ali. A demissão de um dos treinadores apenas reforça que a decisão tomada foi inadequada, e ele inclusive reconheceu essa responsabilidade. No entanto, o receio aqui é que não se está defendendo a permanência do técnico. Embora os resultados em algumas situações tenham correspondido às expectativas, o desempenho nunca foi convincente. Prova disso são as vaias recebidas mesmo após uma vitória significativa. Isso também foi evidenciado pelas corridas que ele realizava, que pelo menos para mim não são memoráveis. E claro, isso se destacou ainda mais nas derrotas, como já havia ocorrido em outras ocasiões. O verdadeiro problema reside na questão da reposição. Já se notou que a equipe enfrentou dificuldades, por exemplo, para contratar um novo treinador. Ficou próximo disso, sim. Isso pode ser usado como um ponto para discutirmos sobre o nome que é considerado favorito. O clube enfrentou muitos desafios, começando com um nome que chegou a avançar, mas depois houve um obstáculo devido a outro treinador. Ele quase acertou, mas decidiu priorizar sua saúde física e mental. Logo, o nome do treinador voltou à tona. Assim surgiu uma certa dificuldade e a equipe enfrentou algo semelhante ao que foi mencionado. Considerou alguns nomes e, devido às dificuldades, busca inovar pensando fora do convencional e adotando estratégias diferenciadas. Dessa forma, a equipe enfrentou algumas dificuldades. Como já foi mencionado, está também nessa situação.
A decisão de evitar sempre os mesmos nomes é interessante. Aprecio quando um clube demonstra ousadia e criatividade. Acredito que outra equipe poderia seguir essa abordagem. Penso que talvez uma boa opção seria um treinador estrangeiro, mas um nome que foi cogitado e chegou a negociar é de um treinador que atualmente é o favorito para assumir outro time correto. Exato! Em relação a essa situação, tenho uma visão um pouco distinta. Acredito que se a equipe escolhesse um técnico sem experiência nessa função, eu não ficaria satisfeito. Sobre o treinador mencionado, parece que, inclusive, antes da demissão de outro, já se falava dele como o principal favorito, especialmente devido à admiração pelo estilo de jogo das equipes que ele dirige. Há um momento famoso em que alguém interrompe uma coletiva para afirmar que ele é um grande nome, o que é até engraçado. No entanto, meu temor em relação à trajetória desse treinador é significativo. Mesmo em seu melhor trabalho, que foi quando levou um clube à conquista de um título importante, ele não conseguiu manter um desempenho consistente ao longo de sua gestão. Quando deixou o cargo, a situação do clube era quase de rebaixamento. Se não tivesse sido demitido, é provável que a equipe tivesse caído. Após essa experiência negativa, ele se transferiu para outro clube e também apresentou um desempenho insatisfatório. Recentemente percebi que nos últimos jogos dele pelo Campeonato Brasileiro foram apenas algumas vitórias, se não me engano, resultando em um aproveitamento bem abaixo do esperado. Após um período pouco satisfatório no Fluminense, ele se transferiu para o Cruzeiro, onde também não obteve resultados positivos. Recentemente me deparei com um dado alarmante: nos últimos 24 jogos que ele disputou no Campeonato Brasileiro, conquistou apenas 4 vitórias, o que representa um índice de aproveitamento de 22%, considerando sua trajetória recente. Essa realidade gera preocupação, pois embora em algumas ocasiões o treinador tenha apresentado um estilo de jogo mais interessante, algo que muitos admirariam até o momento, isso não tem sido perceptível em sua trajetória. Ele se destacou no Brasil em 2016 durante sua passagem pelo Audax e desde então já se passaram quase 10 anos. Nesse intervalo, não conseguiu manter um padrão de desempenho alternando entre momentos altos, como a vitória na Libertadores com o Fluminense, e quedas bastante acentuadas. Por isso sinto um certo temor, especialmente porque, mesmo reconhecendo a qualidade do elenco que apresenta suas limitações, não tenho confiança no comando do treinador com essa equipe. Também nutro uma certa insegurança em relação a ele, mas gostaria de ter uma perspectiva diferente, levando em conta a ousadia demonstrada em outras situações, como quando o Santos escolheu um treinador que foi assistente de um renomado técnico por bastante tempo. Além disso, a inclusão de um membro da família desse treinador na comissão técnica resultará em uma equipe que, embora não tenha ele como treinador, será influenciada por sua filosofia, algo que considero inusitado. O que pretendo ressaltar é que, ao buscar um novo nome, é interessante aventurar-se para fora da zona de conforto, distantes das trocas convencionais. Um clube pode dispensar um treinador e em seguida optar por outro que já é amplamente conhecido, mas é vital explorar alternativas menos comuns. Quando mencionamos profissionais que fogem do padrão habitual, parece que eles já estão desgastados e muito expostos. A apreensão em relação a esse treinador se deve ao fato de que seu esquema tático é muito intrincado. Jogadores da seleção nacional durante sua passagem interina relataram que a proposta dele era bastante diferente da que estavam habituados na Europa. Assim, é provável que ele necessite de um período para aplicar suas ideias. Em algumas de suas experiências, ele conseguiu implementar rapidamente seu estilo, como ocorreu em um breve trabalho por um clube onde não obteve os resultados desejados, mesmo com a rápida adoção de suas táticas. O objetivo era uma recuperação, mas o cenário era desafiador. Entretanto, ele não se afastou por isso e agora poderá ter uma nova chance. As negociações para sua continuidade já estão em andamento, conforme informações inicialmente divulgadas por uma fonte. Tentei confirmar essa informação, mas até o presente momento as pessoas com quem conversei não tinham novidades. Talvez em breve tenhamos algo mais concreto. Retornando à questão da apreensão, isso está relacionado ao tempo que ele precisará para implementar seu estilo de jogo.
O clube deverá proporcionar essa margem considerando a pressão constante e a possibilidade de crise caso a equipe enfrente uma sequência de resultados insatisfatórios. Além disso, o clube deve proporcionar um bom grupo de jogadores para que ele possa trabalhar da melhor forma possível. No entanto, há incertezas em relação à defesa e à saída de bola, já que o meio-campo pode contar com um jogador mais técnico, mas é fundamental ter intensidade nesse setor. Atualmente, a presença de um jogador específico nessa área me leva a questionar a eficácia do conjunto. Este é um ponto relevante a ser examinado. Enquanto isso, gostaria de saber suas opiniões e contribuições sobre o assunto. Para que o meio de campo tenha eficácia, é crucial que haja intensidade e, considerando o desempenho da última partida, um atleta se destacou nesse setor. Esse detalhe é bastante importante. Podemos aprofundar essa discussão enquanto compartilho informações recentes relacionadas ao tema. Sem dúvida, ao refletir sobre os meio-campistas, a relação complexa entre um jogador e um treinador merece ser analisada. É um vínculo que gera bastante interesse. Muitos recordam que o atleta iniciou sua trajetória em um clube onde o treinador alcançou destaque. Os dois se reencontraram em uma nova equipe e tiveram um início promissor em 2020, com perspectivas de conquistar um título, mas com o tempo, o desempenho caiu em grande parte devido a questões internas que vieram à tona. O clima na equipe não era favorável, especialmente após um incidente em que o treinador fez comentários depreciativos a respeito do jogador. O atleta se pronunciou publicamente sobre essa situação e a forma como o treinador se dirigiu a ele foi tão marcante que provocou o rompimento de toda a relação. Hoje já não se comunicam mais, o que pode se revelar um empecilho, não acha? Acredito que essa situação tem como ser resolvida. Talvez não seja tão complicado, uma conversa entre os dois poderia ser benéfica. Entretanto, não se pode desconsiderar que o jogador se sentiu desrespeitado em uma esfera pública. Recentemente, houve interações entre o clube e o treinador, que expressa apreço pela equipe e respeito por quem está na liderança. Um projeto esportivo que promova uma gestão colaborativa e que corresponda à visão do treinador pode ser fundamental para que as negociações avancem. Além disso, ele demonstra interesse em seguir no Rio de Janeiro. A equipe enfrenta a concorrência de outra que já havia mostrado interesse no treinador, mas neste instante parece estar em uma posição vantajosa nessa disputa. É bastante provável que ele se torne o novo treinador, a menos que surjam mudanças significativas. É vital destacar que também será necessário um acerto financeiro. Há uma vontade recíproca e, quando isso acontece, as chances de concretização aumentam. Uma vez confirmada a situação, espero que isso ocorra de forma célere. Já foi comentado anteriormente que, apesar de algumas apreensões assim que ele assumir, todos estarão torcendo pelo sucesso de seu trabalho. O desejo é que ele surpreenda, assim como fez em sua passagem anterior, onde conquistou um grande título, mesmo tendo enfrentado certa desconfiança devido ao seu primeiro trabalho. É possível relembrar a dificuldade enfrentada em um jogo em casa, onde a equipe acabou sendo derrotada e caiu na zona de rebaixamento. Também houve uma passagem tumultuada por outro clube, onde foi dispensado após uma sequência de resultados insatisfatórios. O que se espera agora é celebrar sua atuação, reconhecendo suas conquistas nas redes sociais, pois há confiança de que fará um bom trabalho na próxima temporada. É válido saber a opinião de todos sobre se ele é a melhor escolha neste momento, considerando a limitação de alternativas no mercado. As atualizações podem surgir a qualquer momento, uma vez que as notícias continuam a fluir. Estamos em 2025. Quero saber o que vocês pensam sobre Fernando Diniz. Acham que ele é a melhor alternativa nesse momento, considerando a escassez de opções no mercado? Vamos seguir acompanhando as próximas novidades que podem surgir a qualquer momento, já que as atualizações relacionadas ao Vasco, especialmente na ausência de um treinador, são bem frequentes. Para que vocês estejam a par de tudo, é fundamental acompanhar os canais que estão disponíveis. Além disso, para complementar o que foi falado sobre o desejo do Diniz, acredito que isso reflete muito o que ele pensa. Imagino que ele sinta que ficou devendo em sua primeira passagem em 2021.
Por isso esse anseio de voltar, pois provavelmente não conseguiu realizar o trabalho que almejava. Em relação a outros nomes que foram mencionados pelo que soube, Oda Hellmann está entre os cogitados, porém não é a prioridade atual. O Vasco está monitorando a situação e, segundo informações, ele já se desvinculou do clube anterior, cuja nomeação não recordo agora, mas ainda está no Oriente Médio, em Dubai. Contudo, até o momento não houve um contato inicial, ao contrário de outros nomes que foram citados. A equipe do GE também trouxe à tona que o Vasco fez uma sondagem sobre Carpini. Eu respeito totalmente os colegas de profissão e não quero afirmar que minha informação está correta e a deles errada, mas conversei com uma pessoa próxima ao Carpini que me disse que não houve qualquer contato direto com ele, seja por parte do Pedrinho ou do Vasco. Pode ter havido diálogos entre Vasco e Vitória, claro, mas essa fonte, que é muito próxima ao Carpini, assegurou que na última segunda-feira não houve nenhum tipo de aproximação. Além disso, no que diz respeito a outros nomes, não consegui obter informações sobre se Hernan Crespo está entre os preferidos ou se o Vasco chegou a sondá-lo. Como já foi mencionado, gostaria de saber a opinião de quem está assistindo. Deixem nos comentários o que pensam. Vocês acreditam que Diniz é realmente a melhor alternativa? Ou prefeririam outro profissional, seja nacional ou estrangeiro? Comentem suas preferências, pois queremos entender as opiniões de vocês. E continuaremos a trazer mais atualizações sobre tudo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O caso envolvendo a escalação de Bruno Henrique no clássico entre Vasco e Flamengo pode ter um desfecho inesperado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. O jogador, que entrou em campo para defender o Flamengo no duelo contra o rival carioca, teve sua participação contestada por um erro administrativo que poderia resultar em uma decisão favorável ao Vasco, caso o tribunal considere que a escalação foi indevida. A situação se originou quando o Flamengo utilizou o atacante Bruno Henrique, mesmo após ele ter cumprido uma suspensão por acúmulo de cartões amarelos. A regra é clara: um jogador suspenso por essa razão não pode ser escalado até que cumpra a totalidade da pena. A confusão ocorreu devido a um erro no registro da suspensão de Bruno Henrique, que deveria estar impedido de atuar no clássico, mas acabou sendo relacionado e entrando em campo como titular. A questão ganhou repercussão entre as torcidas, com muitos vascaínos defendendo que, caso o STJD aprove a anulação da partida, o Vasco deve ser declarado vencedor. Isso geraria uma reviravolta nos planos do Flamengo, que conquistou a vitória no confronto por 2-1. Se o tribunal decidir a favor do Vasco, o clube pode não só ganhar os 3 pontos, como também causar um grande impacto no andamento do Campeonato Carioca, com a pontuação do Flamengo sendo alterada. O STJD, que é o órgão responsável por julgar infrações cometidas dentro das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tem a responsabilidade de analisar a irregularidade da escalação e decidir se houve violação das regras. O Flamengo, por sua vez, pode recorrer da decisão apresentando argumentos que justifiquem a participação de Bruno Henrique, como erros administrativos internos ou falta de clareza nas comunicações sobre a suspensão. A decisão do tribunal tem potencial para alterar os rumos do campeonato e provocar discussões sobre a aplicação das regras. Se confirmada a vitória do Vasco, o clássico não só será lembrado por sua intensidade em campo, mas também por essa reviravolta nos bastidores. A expectativa é grande entre as torcidas, com os dois clubes aguardando ansiosamente o parecer do STJD, que pode tornar este episódio um marco nas decisões do futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!